Sim, companheiras, sim, companheiros! Podem chegar, você está no lugar certo! Vamos fechar essa noite importante, épica, histórica. Às vezes a gente usa histórica. Antero Greco, my friend, como diz o amigão. Vale histórica, né, para uma noite dessas. Boa noite. Vale, salve. Salve, Edu, salve para você, fãs do esporte, para vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa, que eu até escrevi já no nosso blog aqui. Já? Já. Antes de entrar no ar, já mandei ver. Às vezes ser tiozinho, como é o meu caso aqui, tem algumas vantagens. Por exemplo, vi Academia 1 do Palmeiras dos anos 60. Tinha lá Djalma Santos, Djalma Dias, Picasso, Ademir da Guia, Julinho, etc. Vi a Academia número 2, aquela histórica também, Edu, Levinha, César, Ney, Ademir e tudo mais. Vi a 3, dos anos 90, do Parmalat, que teve Edmundo, Evair, Rivaldo, Roberto Carlos. Edilson, Roberto Carlos, Marcos, enfim. E vou te falar uma coisa, essa seria a Academia 4. Esses times que eu citei, tecnicamente, maravilhosos, todos. Um monte de craques, cheio de jogadores de seleção. Essa daqui temos, na seleção brasileira, só um. Mas, sinceramente, olha, desde garoto, assim, com mais de 60 anos vendo futebol, eu nunca vi um Palmeiras tão valente, tão determinado, tão guerreiro, com uma força mental tão forte quanto esse daqui. Então, dá para dizer, a gente às vezes exagera, fez história, mas esse time, ele com o tempo, né, que a gente tem para analisar, para ver melhor a história, sim, ele entrará para a história como um dos mais notáveis, um dos mais vencedores que o Palmeiras teve. Mesmo não sendo recheado de craques, aqueles caras super, mas são jogadores assim, extremamente aplicados. Isso se viu hoje com o Palmeiras, 65 minutos com um jogador a menos, com a expulsão de Danilo, correta, e pelo menos mais uns 15 minutos com a expulsão de Scarpa, para mim também correta. 2 jogadores importantes durante o jogo, na criação, na marcação, finalização, e seriam importantes nas cobranças de pênalti. A gente tem muito o que falar sobre esse jogo, sobre a forma como o Abel Ferreira construiu a defesa depois da perda dos 2 jogadores, de um, depois outro. Mas vamos lá, vamos pro Allianz Parque. Quem está lá? Eu não duvido de ter torcedor até agora lá vibrando. Tem, eu sei que tem. Canta e vibra, cantou e vibrou, apoiou, porque sabe que esse time tem uma força mental, como destacou aqui o Antero, né? Vinícius Nicoletti, boa noite. Fala, Edu, grande abraço para você, abraço, Anterão, satisfação falar com você novamente. Pois é, torcedor saiu daqui muito festejando, palmeirense festejando demais, 1 hora depois do jogo. Ainda tinha torcedor sim dentro do estádio e claro nos arredores aqui do Allianz Parque, comemorando essa classificação histórica como vocês destacaram. Os jogadores também acabaram de passar aqui na zona mista, eu acompanhei aqui, ó, esse aqui é a porta do vestiário do Palmeiras, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, parabenizando os jogadores, o técnico Abel Ferreira depois da entrevista coletiva passou por aqui também. Então os jogadores passaram todos aqui na zona mista, acabaram de passar e aos poucos vão deixando o Allianz Parque com essa classificação à semifinal da Libertadores. Um jogo muito difícil, o Palmeiras teve o Danilo expulso, como vocês já destacaram aí, aos 28 minutos do primeiro tempo, ficou com um homem a menos, o Abel já fez mudanças táticas durante a partida, chamou o Rafael Veiga, conversou com ele ali, trouxe o Rony, que estava de centroavante, para jogar do lado do campo, inverteu o Gustavo Scarpa de lado, estava na direita, foi para a esquerda e o Veiga fazendo a função quase de um volante ao lado do Zé Rafael. O Palmeiras foi levando aos 36 do segundo tempo, mais uma expulsão do Scarpa e aí mudanças na equipe, entrou o Luan na defesa, o Mike na lateral direita e o Palmeiras se segurando esse empate 0-0 e o Atlético teve a bola do jogo nos pés do artilheiro, do super-herói, do Hulk, que bateu cruzado da perna esquerda, frente a frente com o goleiro, o Everton acabou perdendo a chance. Logo depois que o Hulk chutou, também teve uma bola na trave do Atlético, então muita emoção por aqui e a decisão dos pênaltis e o Palmeiras jogando para lá a maldição dos pênaltis, porque era o ponto fraco da equipe do técnico Abel Ferreira. Ele teve 5 eliminações nos pênaltis, nunca tinha vencido uma decisão por pênaltis. Ele falou na entrevista coletiva, os jogadores também, que, claro, treinaram demais e o Palmeiras acertou
todas as cobranças o Everton pegou a do garoto Rubens, a última cobrança. Então Palmeiras se classificando de forma heróica à próxima fase da Conmebol Libertadores. Os jogadores falaram aqui logo na saída do campo, inclusive o Everton, o goleiro que foi destaque pegando esse pênalti. Então, vamos acompanhar os jogadores do Palmeiras logo na saída do jogo, logo depois do jogo, falando dessa classificação aqui no Allianz Parque. Vamos acompanhar. Passar para uma semifinal de Libertadores é muito difícil porque tem grandes equipes. A forma como foi o jogo foi muito difícil, né? Penalidade, sempre tem aquele nervosismo a mais que é normal, e eles o tempo inteiro, acredito que a metade do primeiro tempo e o segundo tempo com 1, 2 a mais. Então assim, a gente soube jogar, nem sempre o importante é jogar bem, o importante é vencer. É uma vitória que nos enche de esperança e de orgulho porque vem pela frente, saber que nada vai ser fácil como não tem sido daqui para frente, mas estamos felizes, foi uma vitória incrível. Vamos comemorar agora com o nosso torcedor. Hoje, que nem o Abel fala, é 24 horas, a partir de amanhã já pensar no clássico é difícil, é um grande adversário, mas por hoje vamos comemorar. Hoje também 250 jogos, né, pelo Palmeiras, e com essa vitória maravilhosa é só motivo de orgulho e gratidão a Deus por tudo. E uma coisa que a gente faz muito bem é ter a cabeça sempre no lugar. A gente conversa isso e a gente sabe do esforço, do trabalho de cada um, então a gente sabia que não ia ser à toa, não ia ser em vão, correr os 90, mas os acréscimos. Então nos pênaltis ali a gente manteve a concentração ligada e graças a Deus a gente pôde ser honrado por Deus, glorificado por Deus, e Deus pôde me abençoar ali. O Everton abençoar todos pela batida ali perfeita e no final ali eu poder fazer o gol e sair com essa classificação. Acho que a gente se organizou e a gente já entrou com o pensamento, né, de ganhar todas as divididas. A gente sabia que para nós era mais uma final, um jogo decisivo. Infelizmente o Danilo foi expulso e aí a nossa equipe teve que mudar a estratégia de jogo. Com um a menos fica muito mais difícil, né, por um longo período, e depois o Scarpa foi expulso, dificultou ainda mais. Mas eu acho que a nossa equipe mostrou mais uma vez, né, o espírito, né, a união, né, o comprometimento com o jogo, e acho que a gente mereceu o resultado por conta de tudo isso que a gente fez. Tá aí os personagens do Palmeiras nessa classificação. Os jogadores do Atlético também passaram por aqui, rápido, claro, abatidos depois dessa eliminação. A torcida do Atlético também compareceu, apoiou o time aqui no Allianz Parque. São torcidas amigas, mas um tinha que sair eliminado e o Atlético, claro, saiu muito abatido. O Nathan Silva e também o Hulk falaram aqui na zona mista. Um detalhe, Edu e Antero, assim que o Danilo foi expulso, a torcida do Palmeiras, hoje 40.433 torcedores aqui no Allianz Parque, eles cantaram muito mais. A torcida, que já é participativa, é claro, do time da casa, a torcida palmeirense foi mais participativa ainda depois da expulsão do Danilo. Até o Murilo falou aqui na zona mista, falando, é o 12º jogador, hoje o torcedor foi o 11º jogador, porque realmente apoiaram demais. Os torcedores do Palmeiras apoiaram demais o time que conseguiu essa classificação. O Palmeiras comemora, mas como citou aí o Everton, final de semana já tem um clássico, lá na Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras. É uma sequência pesada no Campeonato Brasileiro, porque vem Corinthians, Flamengo e depois Fluminense. 3 times que estão no G4, logo abaixo do Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Então uma sequência difícil, e o Atlético tem o Curitiba no final de semana. O Hulk falou por aqui, parou, atendeu todo mundo, dizendo agora são 17 finais, faltam 17 jogos aí para o fim do Campeonato Brasileiro. O Atlético já está fora da Copa do Brasil, também da Libertadores, só tem o Campeonato Brasileiro, está muito atrás do Palmeiras, mas precisa garantir a vaga aí na Libertadores. Então uma noite de muita festa para os palmeirenses, e os atleticanos, claro, saíram muito decepcionados aqui do Allianz Parque. Queria parabenizar, Edu, para fechar, Antero, a nossa transmissão. Paulo Andrade, Zinho, Bertozzi, a Duda Gonçalves, todo mundo fazendo um belíssimo trabalho aqui, a equipe técnica, nessa noite histórica, não só para Palmeiras e Atlético, mas também para os canais ESPN. Tá certo, Edu? Anterão?
Certo, Valeu. Vinícius. Obrigado, companheiro. É isso. E nesta quinta-feira tem mais. Com o Atlético Paranaense em campo contra o Estudiantes. Você vai acompanhar conosco aqui também. Nosso amigo Gilmar Ferreira mandou num grupo aqui... Diga, Gilmar, grande jornalista. Defesa que ninguém passa. Linha atacante de raça. Torcida que canta e vibra. Teve tudo isso essa noite. No hino do Palmeiras, só falta alguma coisa pro treinador que construiu uma equipe que tá muito bem As armas e os treinada, varões né? assinalados da grande terra portuguesa. Mas enfim, começa o comecinho dos Lusíadas. O Palmeiras vai acabar colocando isso também no hino dele daqui a pouco. A forma como o time sabe se comportar com um a menos, depois com dois a menos... Por terras nunca dantes navegadas. Como é? Agora. Como é? As armas e os barões assinalados por terras nunca dantes navegadas. E aí vai. Palmeiras está navegando em mares nunca dantes navegados. Pode ir para sua terceira conquista seguida de Libertadores. Sim. Olha, pode até não ir a conquista, porque ele vai enfrentar ou Estudiantes ou Atlético Paranaense. E qualquer um dos dois são times fortes. O Estudiantes tem uma dívida, o Palmeiras, né? Tem um tiratema histórico para tirar na final de 68, né? E Atlético Paranaense, se chegar à semifinal, vai dar trabalho. E o Atlético já decidiu o título da Libertadores com o São Paulo. Sim. Né? 2005. Do outro lado, tem o Vélez, que avançou. Vélez, que também já decidiu o título e foi campeão aqui, não foi? Contra o São Paulo? 2005? Não, 2005 é 94. Não foi? Impediu o tri. Era o tri do São Paulo na final. São Paulo. Era o Vélez do Chilavert, não era? É. Do Chilavert. Ou o Flamengo, gente, olha só os adversários que tem. Então, o Palmeiras pode chegar à final, pode até não chegar, pode conquistar o título, pode não conquistar. Mas, como eu disse, é um Palmeiras de se tirar o chapéu. Se tirar o chapéu pela constância, pela eficiência. Eu sei, nós podemos ficar aqui discutindo, nós temos linha de passes, os nossos programas de debates, que são bem aprofundados. É bonito, não é bonito, encanta, não encanta. Eu pergunto apenas o seguinte, aliás, eu faço essa observação, pergunte ao torcedor do Palmeiras se ele está encantado ou não com esse time, com o que tem apresentado em 2 anos, agora completando 24 meses, com a conquista do título paulista de 2020. Parece que foi muito tempo atrás, né? 2 anos, 24 meses. Palmeiras chegou a 2 títulos paulistas, perdeu um, disputou 2 vezes o Mundial, perdeu uma vez, a outra nem chegou à final, disputou aquela taça, Supercopa, Recopa, não sei o quê, ganhou uma delas, ganhou 2 vezes a Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, chega de novo a uma semifinal de Libertadores. Gente, que desculpa nós vamos encontrar para desmerecer isso daí? Os adversários são fracos, os adversários estão desinteressados, o juiz ajudou, o gramado também é favorável, o que mais? O pênalti, o juiz ajudaram, é esquema disso, esquema daquilo. O que você vai dizer de um time que em 2 anos, 24 meses, chegou a disputar 10, 12 títulos, sei lá, e ganhou meia dúzia deles? E mostra, por isso que eu falei que é dos Palmeiras que eu vi, não estou falando dos times todos, dos Palmeiras, que eu vi um dos mentalmente e estrategicamente mais fortes. Mesmo não tendo craques, aqueles que a gente fala, todos esses vão para a seleção, mas é um time muito equilibrado. Hoje, gente, de verdade, é menos tática e mais postura. Embora o Vinícius tenha mostrado muito bem como o Abel conseguiu rearranjar o Palmeiras. E como jogadores, né, de qualidade, de criação, como o caso do Veiga, como o Scarpa já faz há muito tempo, e fez hoje também, até ser expulso, como o Rony, que ele, para mim, ele encarna o espírito desse Palmeiras. Não é, ou fora de série, mas é um sujeito que se entrega. Precisou voltar para marcar? Voltou. O Veiga precisou marcar, ser um volante? Vou marcar. O Zé Rafael, até recuar um pouquinho, quase como sendo um outro zagueiro, ele foi. Então, é um Palmeiras que se doa. O Dudu também fechando o espaço. Isso tem a ver com a postura também do treinador. Se percebe que é um grupo que acredita no seu guia, no seu gestor, no seu mentor, no seu orientador, que seja qual for o termo que a gente usar. E isso é importante. Se percebe que o Abel sabe o que quer com esses jogadores e como motivá-los. A gente viu nessa partida. Então, menos a questão tática e mais a questão de postura mesmo do Palmeiras. O jogo em si foi, assim, lances emocionantes,
rico? Não foi. Mesmo quando estavam todos os jogadores em campo. Um jogo muito estudado, de dois times que se respeitaram e que sabiam que o menor vacilo de um lado seria determinante. Eu falo daqui a pouco do Atlético. Agora estou mais no Palmeiras, mas a gente tem que também olhar o lado do Atlético, que a gente vai falar já já. O Atlético que teve suas chances, não soube aproveitar as suas oportunidades no primeiro jogo e também nesse segundo. Daqui a pouco a gente fala, então, do lado do Galo, que agora só tem o Campeonato Brasileiro. Antes, vamos falar do comandante dessa tropa alviverde, Abel Ferreira. Vamos ver o que ele disse na entrevista coletiva. A gente separou os melhores momentos para você. Eu já vos disse que nós fazemos planos de jogo. Eu não gosto de ir para os jogos sem experimentar o que é que pode acontecer. Às vezes, os jogadores que devem se rir quando eu digo fechem os olhos, imaginem as coisas a acontecer no jogo, vejam-se a fazer determinados movimentos, e eu faço igual para mim enquanto treinador com a minha equipe técnica. Crio alguns cenários que podem acontecer, quer seja nós com mais um jogador, quer seja nós com menos um jogador, e quando isso acontece na hora, tu estás preparado para dar respostas. E nós somos uma equipe técnica, não é só um treinador, não sou só eu, não é só a minha cabeça. Em 2-3 minutos ali, pensamos inclusive em meter um zagueiro, mas depois achámos que não, que podíamos passar o Dudu para centroavante e meter o Rony, que me faz ali o lado direito, e seguimos o que estava no nosso caderno e deu certo, mas deu certo porque eles é que fazem acontecer. Mas foi isso, foi olhar o que estava no plano e segui-lo. Os torcedores, tal como eu, aprenderam a respeitar e a admirar estes jogadores. E a prova disso é o número que eles têm vindo em cada jogo, seja para a Libertadores, seja contra o Goiás, seja contra quem for, contra o Atlético Mineiro, e 40 mil, 38 mil, isso demonstra muito o respeito e a admiração que estes jogadores conseguiram pelo seu trabalho, pela sua qualidade, pela sua dedicação, pelo seu espírito que se vê dentro de campo e que os nossos torcedores sentem. E quando estes dois se juntam, é esta vibração que vocês veem, a torcida que canta e vibra, isso passa para os jogadores, a forma como eles jogam passa para os nossos torcedores, e eles, tal como eu, seguramente que não só de hoje, mas que sentem um orgulho e uma admiração muito grande e respeito também, porque eles estão a fazer e vão continuar a fazer. Ele chegou há quase 2 anos, foi em novembro que ele chegou, então quer dizer, daqui 3 meses ele completa 2 anos. Olha o que Abel Ferreira já conseguiu na Conmebol Libertadores. Em 30 jogos, 22 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 80%. 80 gols marcados, uma média de 2,66, sofreu 19, 0,63 em média, só 2 conquistas em 2 anos. É sensacional. Mas tem o seguinte, me permita, desculpa, eu tenho que fazer uma observação aí. Quem que o Palmeiras pegou nesse período todo? E a sorte que ele teve? E os adversários fracos? E aí você fala assim, tá bom, então o São Paulo é fraco, o Santos é fraco, o Flamengo é fraco, o Atlético Mineiro é fraco, o River Plate é fraco e tantos outros. Então sempre assim, é claro, muitas vezes a gente fala assim, ou quando eu digo assim, da nossa parte, fazemos observações que são procedentes, críticas que são pertinentes, às vezes algumas exageradas. Houve, por exemplo, com o próprio Abel. O Abel é um que sofreu muitas críticas. Hoje, talvez o número dos que reconhecem o valor do trabalho dele é maior do que daqueles, bem maior do que daqueles que ainda... Isso, né? Sim, já faz um tempo. Eu diria que se consolidou este ano. Né, de quando ele chegou e o ano passado, e até ainda havia muito. Mas ao longo desta temporada, no Paulista, a postura na Libertadores, ele foi ganhando o respeito. Se foi entendendo melhor o jeito que o Abel prefere, né, de ver o seu time jogando, no caso aqui, o Palmeiras. E dentro do que ele tem, a gente nota que é eficiente, é muito bom. Palmeiras, há momentos em que ele joga realmente para dar espetáculo, e outros em que não. Em que ele joga para sobreviver, como foi o caso do jogo de hoje, contra um adversário tão grande quanto este do Atlético. E aí nem sempre o jogo é bonito, mas taticamente e de entrega foi um jogo impecável por parte do Palmeiras. Eu falei que o Palmeiras em 2 anos, em agosto, abriu essa série de conquistas com o Paulista. O Paulista de 2020 ainda foi sob o comando do Luxemburgo. É bom a gente frisar. Sim.
Para arredondar o Verdão, que está em mais uma semifinal de Libertadores, o Everton escolhido... 10ª final de Libertadores. 10ª semi? Semifinal de... 10ª semifinal de Libertadores. O Everton, uma noite espetacular, né? Foram 7 defesas, a segunda maior quantidade dele em um jogo de Libertadores. Aquela partida contra o River Plate teve mais do que 7, foram 10. E aí foi o herói também na disputa por pênaltis. Tem uma importância muito grande para essa classificação. Tem, porque o goleiro tem essa, né? Ele tem essa prerrogativa quando tem pênaltis. Se não pega, tudo bem, não é responsabilidade dele, é de quem cobrou e cobrou bem. Se pega, ele vira o herói, dependendo da partida, como essa, né? E ainda mais que foi um pênalti que decidiu. Mas é um prêmio também pelo conjunto da obra do Everton, que é um goleiro dedicado, regular, eficiente, que não por acaso está na seleção brasileira e deve ser um dos que o Tite levará para a Copa do Mundo. Então, é um goleiro realmente que até foi crescendo ao longo da carreira por vários clubes em que passou e chegou no Palmeiras no auge, né? E é um auge que já se mantém há algumas temporadas. Foi hoje reconhecido como o melhor em campo, eu diria que até merecidamente. Não à toa goleiro de seleção brasileira. Aliás, você tem que ser para ser goleiro de seleção brasileira, né? Alisson, Everson, Ederson. O Everton também pode, é um jogador do Atlético também. O Santos tinha que mudar o nome dele se ele quiser chegar lá, Santosson. Vamos lá, vamos falar do Atlético Mineiro. Ficou pelo caminho, agora só tem o Campeonato Brasileiro. Tem como o Hulk já foi destacado aqui, agora tem que olhar como uma final a cada jogo. Vamos lá, quem traz as informações do Galo é a Duda Gonçalves. O Atlético está eliminado da Conmebol Libertadores de 2022. O time do técnico Cuca teve, em boa parte do primeiro tempo, um jogador a mais em campo, com a expulsão de Danilo do Palmeiras aos 28 minutos do primeiro tempo. Mesmo assim, não conseguiu ter chances claras de gol. No segundo tempo, nova expulsão do adversário, com Gustavo Scarpa. Mas ainda assim, o Galo não conseguiu balançar as redes. Viu a bola mais importante do jogo com Hulk, o artilheiro do time na Conmebol Libertadores, ser desperdiçada já nos minutos finais. Se encaminhou então para o drama das penalidades máximas. O Atlético acertou com seus 5 cobradores. O Palmeiras também. Foi a vez do jovem garoto de apenas 21 anos, Rubens, ir para a batida, que foi defendida pelo goleiro Everton. E na sequência, Murilo marcou para o Palmeiras para dar a classificação ao time paulista. Às vezes você tem um jogador a mais e ele passa a não ser a vantagem. Foi o que aconteceu hoje. Porque o adversário se fechou e fechou muito atrás. Então ele não tinha mais o controle do jogo, e sim a explorada de um contra-ataque ainda do Rony ou do Dudu. A sensação que a gente sai é ruim, é uma sensação que de repente se um jogo fica 11 contra 11, a nossa oportunidade era maior até de vencer do que o 11 contra 10. Agora, por mais difícil que seja, você tem que ter equilíbrio e recomeçar e acabar da melhor maneira possível o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a gente tem uma torcida que cobra bastante, mas também que confia muito no nosso plantel. E nos resta agora encarar esses 17 jogos do Brasileiro como 17 finais, porque só temos o Brasileiro para jogar. O Atlético se despede da Libertadores e também dá adeus aos 10 milhões em premiações que poderiam ir para os cofres do clube. É a segunda eliminação do time em competições mata-mata neste ano. Agora o time volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde está a 13 pontos do líder da competição, o Palmeiras. E o Cuca voltou para tentar essa recuperação no Brasileiro, mas também na Libertadores. Na Libertadores já não rolou. Antero, teve um momento ali que no final do jogo, com 2 a mais, que o Júnior Alonso chuta e foi um dos chutes de longe. Ali fica meio evidente que estava sem alternativa de criação de jogada, você não acha? Sim, o Atlético criou pouco para quem estava com 1 a mais, depois com 2 a mais em campo. Sim. Então vamos lá. Já exaltamos o lado do Palmeiras. O Palmeiras teve um comportamento impecável, magnífico. Isso contou muito no resultado final deste duelo, né? Não só no placar no 0 a 0, mas a classificação do Palmeiras. Agora, há o outro lado.
Pegue o time do Atlético. Do goleiro, antes a gente fala do goleiro ao ponta esquerda, né? Gosto disso. Pegue o time do Atlético. Do goleiro ao último jogador de linha. É muito bom. As alterações que o Cuca fez, os jogadores que entraram, jogadores muito bons, seriam titulares na maioria dos times que disputam a Série A aqui no Brasil. Ou seja, o Atlético tem um elenco magnífico, um time forte. Mas eu vou te falar, hoje o Atlético passou a impressão de ter se intimidado com a força do Palmeiras. Respeitou além da conta, mais do que deveria e seria justo e prudente, respeitar o Palmeiras. 11 contra 11, o Cuca falou, talvez até nós fôssemos melhor. Tá, mas, gente, 11 contra 10, eu sei, a gente já viu tantas e tantas e tantas e tantas vezes um time com um a menos se superar, ganhar. Um pouco menos com 2 jogadores expulsos, mas também isso acontece, como vimos nesta noite. Mas, puxa, onde foi a criatividade do Atlético hoje? Gente, próximo de 0. Claro que é o mérito do Palmeiras, sempre, vou frisar isso daqui. Mas onde entra a experiência, entram experiência, qualidade, iniciativa dos jogadores do Atlético? Tirando alguns mais jovens, são jogadores rodados, experientes, experimentados, jogadores internacionais, que já disputaram, inclusive, finais de competições importantes, da própria Libertadores, por exemplo. Foi um time que, vendo o Palmeiras perder uma peça-chave como Danilo, não soube aproveitar, não soube criar espaços. Foram 65 minutos, depois mais 15 com o Palmeiras já cansado. E o Palmeiras que não tinha feito substituições. Aqui o Abel sempre mexe bastante, só mexeu nos minutos finais realmente para segurar. Mas, né, agora a sorte vai para os pênaltis. Mais 15 minutos, com o time cansado, com 2 a menos e nada. Ok, criou uma oportunidade, teve uma outra anterior à do Hulk, mas muito, muito pouco. Teve uma bola na trave também, né? Que foi aquela meio que sem querer, querendo. Né? Do Hulk. E uma defesa, embora o Everton tenha feito várias defesas, mas defesa, aquela mesmo, uma. Muitos chutes de longe. De longe. Então, faltou isso ao Atlético. Mostrar que, peraí, calma, então eu vou me impor aqui. Eu tenho um time no mano a mano, no 11 contra 11 para ganhar. No 11 contra 10, mais ainda para ganhar. 11 contra 9, ainda mais. E não conseguiu. Uma pena. Eu falei nesses dias que um dos dois, evidentemente, ficaria fora de uma segunda competição importante e haveria pressão. A pressão maior seria sobre o Atlético e não sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras vem de 2 conquistas de Libertadores e lidera o Campeonato Brasileiro. Agora, a pressão é forte sobre o Atlético. 13 pontos podem ser anulados? Podem, em relação ao Palmeiras. Mas a gente sempre esquece uma conta, que é o seguinte: entre o Palmeiras e o Atlético, tem mais uns 5 times, não é? Então, esses 5 também vão ter que falhar muito. Então, não é só falar assim, não, vamos tirar a diferença em relação ao Palmeiras. Não, calma lá. O Atlético tem de pensar que tem que tirar a diferença em relação a outros que estão à frente dele, como o Flamengo, como o Corinthians, como o Fluminense e quem mais que eu estou esquecendo Furacão, aqui? Internacional. Furacão, Internacional. Né? Então, a tarefa do Atlético não é só anular a distância que ele tem do Palmeiras, anular essa distância e contar também com tropeços dos outros. Então, é uma conta meio maluca, mas o Atlético tem de fazer muitos pontos e torcer para que muitos outros pontos sejam perdidos pelos seus adversários. No mínimo, tem que lutar para conquistar a vaga na Libertadores do ano que vem. O Léo Bertozzi lembrava agora há pouco, no ano que vai inaugurar o seu estádio. Ele pode conseguir, eu até imagino, e tem elenco para isso, tem grupo para isso. Sim. Mas é pouco, né? Para um Atlético que o ano passado foi uma das sensações do nosso futebol. Não era essa a expectativa.